Muito bem, pessoal. Então, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar aqui mais uma atividade da orientação educacional do SAI, Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. Meu nome é Marilda, eu estarei acompanhando vocês nesta atividade. Gostaria de lembrá-los que a orientação educacional do SAI desenvolve várias propostas de intervenção junto aos alunos da graduação e pós-graduação, sempre com o intuito de ajudá-los em processos de autorregulação da aprendizagem, desenvolvimento da carreira, tudo isso para poder instrumentalizá-los e promover aí reflexões, informações de qualidade, de apoio, essa trajetória aí da vida acadêmica, seja para quem está iniciando a universidade, para quem está no meio do curso, para quem já está fazendo a transição da universidade para o mundo do trabalho. Essa é a nossa proposta, né? Assessorar os estudantes na sua vida acadêmica. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a quem está chegando. Eu estou aqui representando a equipe da orientação educacional. Nós estamos aí com parte da equipe. Ligiane está nos acompanhando, que é a nossa orientadora educacional também. A Franciele, a nossa estagiária, já colocou aqui algumas informações que eu vou reforçar então o convite. Nós estamos com uma programação aí para o mês de abril e maio também, várias atividades, webinários, oficinas, atendimentos individuais, rodas de conversa. Então, eu convido vocês a acompanharem a nossa programação e poderem participar. Além disso, nós também estamos nas redes sociais, então vocês podem acompanhar as atividades que estão programadas e aquelas que já aconteceram também. Sempre temos novidades aí para divulgar, materiais. Então, consultem também o nosso site. Temos utilizado muito dessas ferramentas aí de comunicação e de acesso até vocês. A gente vai disponibilizar aqui também o nosso e-mail de contato, que é o educacional@sai.unicamp.br, para quem de repente quer conversar, quer um atendimento mais individualizado, não conseguiu perguntar, não conseguiu participar de alguma atividade mais coletiva, existe esta oportunidade também. Embora a gente já tenha voltado aí para o presencial, eu estou sem máscara porque eu estou numa sala fechada, então consigo ficar sem máscara, mas nós temos ainda privilegiado esse retorno presencial, mas com algumas atividades remotas. Acho que uma das vantagens é que a gente pode acessar aí a informação de diferentes pontos, né, para quem está aí no bandejão, para quem está entre uma aula e outra, uma janela e outra, de aula, eu acho que acaba tendo aí essa vantagem. E, pessoal, nós estamos, para quem não conhece o SAI, nós estamos de frente com a DAC, do lado do bandejão, acho que duas boas referências aí para vocês terem, a gente sempre gosta de dizer onde fisicamente estamos localizados, para vocês saberem que a gente existe, né, que a gente está aqui atuando e trabalhando fortemente nesse semestre. É um semestre bem importante, um semestre de transição, né? Estávamos muito ansiosos para poder ter esse retorno presencial, a gente está avançando no semestre, acho que isso é muito bom, né, com todos os cuidados, e espero que a gente permaneça nesse momento e nesse formato presencial. Hoje, em especial, nós temos aqui a presença da professora Zena, que eu já vou apresentá-la mais formalmente para vocês. Gostaria de adiantar aqui os nossos agradecimentos pela disponibilidade em compartilhar informações muito importantes, relevantes, que tenho certeza que nos ajudarão, né, a repensar esse momento na universidade, na vida como um todo, em especial para que a gente fique bem, né, mantenha aí um bem-estar na universidade. Então, a professora Zena, ela possui graduação em letras, bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de Campinas, então ela conhece bem aqui nosso campus, tem mestrado em psicologia, doutorado em psicologia do desenvolvimento pela Universidade de Nova York, atualmente é professora associada a do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
tem experiência na área de psicologia, com ênfase em desenvolvimento do pensamento e da linguagem, atuando principalmente nos temas conceitos temporais, pensamento e linguagem, aquisição da linguagem, educação infantil e a infância digitalizada do século XXI, e mais recentemente o interesse em aprendizagem e desenvolvimento se direcionou também para as investigações sobre o bem-estar acadêmico de estudantes universitários, focando aí na relação professor-aluno, no estresse e ansiedade na academia. Então, professora Zena, seja muito bem-vinda, passo a palavra. A gente vai ter aí em torno de 50, 60 minutos de apresentação com a professora, e em seguida a gente abre aí para discussão, conversa. Então, fiquem à vontade, pessoal, para participar, e nós estaremos acompanhando vocês aqui pelo chat. Então, professora Zena, a palavra é sua. Muito obrigada, Marilda. Queria agradecer muito o convite, é uma honra para mim, tanto falar sobre esse assunto, né, com alunos, que é o que eu gosto de fazer, também voltar, mesmo que virtualmente, para a Unicamp, que é a minha casa, a primeira casa. Eu sou de Campinas, vivi minha vida toda aí, cresci aí, e hoje em dia eu moro aqui no Rio. Então, é com muito carinho mesmo que eu estou aqui. Bom, eu preparei uma apresentação no PowerPoint, tá? Que eu vou colocar aqui para projetar, e eu vou falar um pouco sobre tudo que eu tenho estudado em relação a o que leva, né, o estudante universitário a ficar ou a evadir da universidade, né? A gente sabe que, eu não sei se vocês que estão aqui são calouros, se já são veteranos, mas a gente sabe que entrar na universidade é um período de transição muito importante na vida da pessoa, tanto porque ela está saindo de uma adolescência muito mais monitorada, vamos dizer assim, pelos adultos, né, e entrando para uma vida adulta em que os pais ou os responsáveis já não se metem tanto, né, não monitoram tão de perto. E também porque estão passando de um sistema educacional formatado, né, com currículo fechado, etc., para um sistema educacional em que elas estão escolhendo uma carreira. Então, esse é um período muito, muito importante na vida da gente, mas que a gente também precisa pensar de uma forma um pouco mais leve para não se estressar tanto. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Quero que vocês me interrompam a qualquer momento, que quiserem tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, tá? Fiquem bem à vontade. E no final também a gente vai ter tempo para conversar, né? Então, vamos lá. Então, como a professora Marilda falou, o tema da minha fala hoje é do que eu preciso para ficar bem na universidade, né? E eu, nos últimos 7 anos, eu tenho coordenado o Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico da PUC, que é onde eu trabalho. E porque eu tenho coordenado esse núcleo, ele antes era um núcleo que estava meio dormente, porque ele atendia muito mais crianças com dificuldades de aprendizagem do município, né, fazia um trabalho filantrópico, social, e quando eu assumi, a gente passou a focar mais para dentro da universidade. Continuamos com o trabalho de psicopedagogia com as crianças, mas agora o nosso carro são os alunos da PUC, né? Então, a gente presta um atendimento psicopedagógico para eles. A gente não tem orientador educacional como a Marilda mas a gente tem psicopedagogas, que são pessoas que têm uma formação pós-graduação, né, na área de psicopedagogia, lidando com questões de obstáculos que os alunos enfrentam na sua trajetória acadêmica, dificuldades com gestão do tempo, né, etc. Assim, coisas que provavelmente a Marilda trabalha com vocês, mas de uma outra perspectiva, né. E a gente também implementou 2 outros serviços adicionais, que são leitura e escrita,
para ajudar os alunos com a escrita acadêmica, que é outra mudança grande que acontece quando você vem do ensino médio para a universidade. Você passa a ter que dominar um estilo, né, de literário, um gênero textual, melhor falando, que você não tinha familiaridade na educação básica, né? Então, a gente ajuda com os alunos que têm alguma dificuldade com isso, tanto leitura de textos acadêmicos como escrita, né, de trabalhos finais, etc. E o terceiro serviço que a gente está oferecendo, também baseado em pesquisas, né, que a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, é a orientação profissional, ou seja, muitos alunos entram para a universidade achando que querem uma carreira, imaginando o que uma carreira possa ser, e aí quando se deparam com as disciplinas ou as matérias, não sei como é que vocês chamam aí, se é matérias ou disciplinas, mas quando se deparam com o currículo do curso, acabam não se encontrando, né, não se identificando. Então, a gente dá esse serviço de orientação profissional para ajudar os alunos a pensarem se aquele curso é realmente o que eles querem fazer ou se eles querem mudar para outro. Tá? Então, com base nisso, e nas pesquisas que a gente tem feito, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tópicos. Primeiro, expectativa e realidade, que eu já falei um pouquinho, vou elaborar um pouco mais. Depois a gente vai falar um pouco sobre escolha do curso, da carreira, sobre como o primeiro ano é o mais importante na vida do universitário, para essa decisão, né, para ficar aqui. Motivos para trancar, redes de apoio, aí a gente vai falar um pouco sobre amigos, família e a própria instituição, que tipo de apoio que ela dá para os alunos ingressantes, fatores pessoais e a importância do serviço de apoio, que é o que a Marilda oferece para vocês, e espero que vocês façam bom proveito. Então, falando um pouquinho sobre expectativa e realidade, o que acontece? Quando a gente está no ensino médio ou no ensino fundamental, ou seja, na educação básica, a gente tem contato com algumas profissões, né? Por exemplo, médico, advogado, engenheiro, professor, né? Psicólogo, às vezes. Então, a gente tem contato com algumas profissões, mas a gente não tem contato com todas as profissões que existem no mundo. A gente não tem essa exposição. Tem algumas escolas, eu não sei de que escolas vocês vieram, mas tem algumas escolas que levam os alunos para a universidade, né, para conhecer as carreiras possíveis, ou que trazem profissionais para a escola para poder ajudar os alunos a se familiarizarem, mas é sempre um contato mais superficial, né? Porque as matérias que a gente tem na educação básica são matérias básicas, são matemática, física, química, que não necessariamente são carreiras e não refletem, né, a gama de carreiras que existem no mundo e de possibilidades dentro e fora da universidade. E aí, quando a gente escolhe uma carreira, faz o vestibular, ou faz o Enem e entra na universidade, o que a gente pensa? Agora, né, depois de 16 anos estudando o que eu não queria, ou, né, estudando muita coisa que não entendia a utilidade daquilo, agora sim eu vou estudar o que eu quero. Agora eu vou estudar para ser dentista, agora eu vou estudar para ser médico, agora eu vou estudar para ser professora de português, etc. E aí você entra na universidade e você se depara com a realidade. Qual que é a realidade? Vai ter um currículo que você vai ter que seguir. Às vezes, o primeiro semestre ou o primeiro ano inteiro é fixo, né? Então você não pode escolher as disciplinas que você quer fazer ou as matérias que você quer fazer só a partir do segundo ano. No caso das engenharias, por exemplo, você tem básico, que são várias matérias de matemática, física e química que você não necessariamente curte, né? Você, na verdade, estava querendo construir prédio e não ficar estudando matemática. Então, a primeira coisa que o aluno de primeiro ano se depara é com esse contraste entre o que eu esperava que eu ia encontrar na universidade e o que, de fato, eu encontro na universidade, né? Então, eu não vou poder estudar o que eu quero estudar, é um fator que pode levar à evasão.
Os professores não são tão atenciosos e tão acolhedores como os professores da educação básica tendem a ser, por existir uma cultura mais paternalista, mais maternal, né? Uma atitude mais de cuidado na educação básica, e quando você chega na universidade, não necessariamente você vai encontrar isso. Muitas vezes você não vai encontrar isso. Você vai encontrar professores rígidos, exigentes, que esperam de você uma autonomia enorme, que você não está preparado para ter, que estão mais preocupados em fazer pesquisa do que em dar aula. Enfim, vai encontrar uma variedade de estilos e de vontades, né, de professores, e que, no geral, são menos atenciosos e menos acolhedores, até porque eles esperam realmente que vocês sejam adultos, né, apesar de vocês ainda não serem totalmente adultos nesse sentido. E tem aquela expectativa de que eu vou fazer novas amizades, que espero que se concretize, mas que às vezes pode não se concretizar e pode levar à evasão, tá? Então, é muito importante a universidade, e esse é um trabalho que a gente faz com os nossos professores, né, na PUC, é conscientizá-los de que quem está entrando para a universidade não é um adulto pronto, né? É um adolescente que está vindo de uma tradição na escola básica e que vai entrar em choque com a outra tradição, que é da universidade. Então, que eles entendam isso, que sejam mais acolhedores, mais empáticos, mais acolhedores, já falei acolhedores, né? Então, esse era um tema que eu queria discutir com vocês e que eu acho muito importante que a universidade faça esse trabalho com os professores, para que eles entendam quem é esse aluno de fato que está entrando, né, para não criar tanto estranhamento. Com relação à escolha do curso, da carreira, né, a gente já viu que é muito difícil você saber o que você quer fazer. Primeiro porque você está com 17 ou 18 anos, né, então você ainda não tem uma vivência de todas as profissões, uma familiaridade com todas as profissões para poder pensar o que você quer fazer. Que hoje em dia a gente sabe, né, agora falando da minha área de pesquisa, da minha área de formação, né, é que a identidade, os gostos, as preferências mudam na nossa vida inteira. Eles não ficam permanentes depois dos 18 anos. Né? A quantidade de alunos que a gente recebe, que a Marilda deve receber também, que está se questionando, está com questões existenciais, mas também que está com questões em relação ao curso que escolheu, não era aquilo que eu esperava, eu achei que eu fosse estudar X, eu estou estudando Y, não estou me identificando com nenhum dos professores, não estou me identificando com a matéria, não é nada disso que eu quero, e a gente encontra muitos alunos também, não sei se a Marilda tem essa experiência, mas que chegam quase deprimidos para a gente, sem nenhuma vontade de estudar, sem nenhuma vontade de ir para a faculdade, sem nenhuma vontade de seguir na faculdade, né, pensando em sair da faculdade, largar a vida universitária, quando, na verdade, a questão que essa pessoa tem é uma questão de escolha do curso errado. A gente tem vários alunos, por exemplo, fazendo arquitetura, odeia arquitetura, odeia aulas, odeia tudo que está ali dentro, mas não quer mudar de curso porque os pais escolheram, incentivaram, estão apoiando e não quer decepcionar os pais. Então, existem várias variáveis aí, né, dentro da escolha do curso e da permanência na universidade, por causa de uma má escolha, ou por causa de uma escolha errada, ou por causa de uma mudança de ideia, né, uma mudança de opinião. Eu achei que eu gostava de moda, ou eu achei que eu gostava de leis e de direito, mas, na verdade, o que eu quero fazer talvez seja melhor eu fazer um curso de serviço social, que eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero ajudar as pessoas no tribunal. Ou eu achei que estudar direito fosse fazer litígio, eu estou tendo que estudar um monte de coisa que eu não quero estudar, enfim, né, tem várias questões aí
que estão entranhadas e que levam o aluno a desistir da universidade como um todo, quando, na verdade, é uma questão da escolha do curso que fez, né? Os dados de pesquisa mostram que quanto mais jovem é o aluno, maior a probabilidade dele sair da universidade. Os alunos que entram já mais maduros, né, que decidem fazer uma carreira universitária já depois dos 30, dos 40 anos, têm menor chance de evadir, justamente porque já tem uma experiência de vida e já sabe o que quer, né, sabe melhor o que quer. E aí eu venho para o primeiro ano. Como o primeiro ano é crucial? Todas as pesquisas que tem na área apontam para esse primeiro ano como aquele que define se o aluno vai ficar ou vai sair, ou da universidade, ou do curso que ele escolheu. Por todas, já falei, outras adicionais, né, que a gente vai discutir. Mas esse primeiro ano é o que a gente, na universidade, né, Marilda, a gente precisa tratar com mais carinho possível. Pensar no acolhimento dos calouros, pensar no como vai ser esse trote, né? O trote pode ser uma coisa que assusta. Recentemente até, né, teve um caso no interior do Paraná, acho que foi, né, que eles passaram para medicina veterinária e foram queimados com creolina. Então, isso pode levar a uma evasão, né, um susto, uma tortura, né, uma coisa completamente inapropriada. Formar um ciclo de amigos, conseguir, né, engrenar nessas amizades, ter o acolhimento dos professores. Então, o primeiro ano é o ano que tem maior taxa de evasão comparado com os anos seguintes. Então, quais são alguns dos fatores que aparecem para as pessoas quererem sair da universidade? Um deles é o desempenho. Né? Se o aluno entra, por exemplo, entra em engenharia e começa em mal pra caramba, em cálculo, não consegue passar de ano. Eu lembro, quando eu estudava na Unicamp, que o cálculo era o terror dos alunos, né? E hoje em dia na PUC continua sendo o terror dos alunos. Os professores aprovam 50% dos alunos na matéria. Então, o desempenho, o mau desempenho, o baixo desempenho, pode levar à evasão já no primeiro ano. A distância de casa, eu não sei se vocês têm essa questão aí na Unicamp, se tem gente que vem de muito longe assistir aula, ou se vocês... Na minha época, as pessoas se mudavam para Campinas, né, para estudar na Unicamp. Mas eu não sei como funciona aí hoje, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem... a PUC fica localizada, muito mal localizada, vamos dizer assim, né? Ela fica na Zona Sul, mas já quase indo para a Barra da Tijuca. E a gente tem alunos da grande Rio de Janeiro que vêm estudar na PUC e que moram a 2 horas, 3 horas, às vezes 3 horas e meia da universidade. E eles acham que vão dar conta. E aí, no primeiro ano, eles percebem que não vão dar conta, porque as aulas começam às 7 horas da manhã, e para eles chegarem para a aula de 7 horas da manhã, eles precisam sair de casa 4 horas da manhã. Então, esse é um motivo de evasão também, que as pesquisas mostram, que é a distância e a experiência de, né, tentar frequentar dessa distância. Os estudantes se adaptam mais rápido se eles aprendem como funciona o ensino superior. Então, assim que os estudantes entram, né, os calouros entram para a universidade se preocupa em apresentar, né, vamos dizer, os cursos, né? Curso de matemática, de letras, de computação, sei lá eu. Senta com os calouros e fala, olha, o currículo que vocês vão ter é esse, vocês vão começar estudando muito disso, mas depois vocês vão estudar aquilo, vai ter estágio, não vai ter estágio, a universidade funciona de tal forma, quais são os processos, processo de matrícula, de trancamento. Muitas vezes, as universidades não se preocupam em apresentar, né, se apresentar, vamos dizer assim, para os alunos. Então, eles vão batendo cabeça, né? O primeiro ano eles batem cabeça, eles ficam tentando pegar a informação dos colegas, às vezes as informações dos colegas não são corretas, eles ficam assustados com a quantidade de coisa que tem que ler, ninguém avisou para eles,
ou eles ficam assustados com as provas, eles achavam que alguém ia avisar das provas e ninguém avisa, enfim. Tem vários procedimentos que são de cada curso, ou que são da universidade, e que precisam ser apresentados para os alunos para que eles fiquem mais confortáveis nessa nova realidade. O papel dos professores também é muito importante para a integração e adaptação dos alunos ingressantes, eu falei sobre isso, né? A importância dos professores serem mais empáticos, principalmente. A gente vê muita falta de empatia em professores universitários. E aí eu volto, assim, amanhã eu vou dar aula num curso que a gente está dando de extensão, que é docência no ensino superior. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas na escola básica, na educação básica, todos os professores que vocês tiveram alguma formação em docência, né? Alguma licenciatura que a gente chama, né? Ou seja, eles são preparados para dar aula. Às vezes mais bem preparados, às vezes menos bem preparados, mas foram preparados de alguma forma. No ensino superior, os seus professores não têm essa formação. Eles não têm exigência de ter essa formação. Porque o conceito que existe de ensino superior, e não é só no Brasil não, tá, gente? É no mundo todo. O conceito que se tem de ensino superior é que basta a pessoa ser especialista. Então, se eu sou um ótimo matemático, eu publico muito, eu dou grandes palestras e tudo mais, eu estou muito bem preparado para dar aula de matemática para alunos de 17, 18, 20 anos. E a gente vê que isso não é verdade, que eles precisariam ter, sim, uma formação em docência que envolve aula de psicologia, aula de formação, aula de didática, de metodologias didáticas, enfim, tem todo um programa aí nas licenciaturas, né, para a pessoa entender o que é você dar aula. Dar aula não é uma coisa trivial, não é uma transmissão de conhecimento de mim para o outro. Existe todo um processo complexo aí e que os professores não dominam. Então, eles não têm empatia, eles não entendem que o que eles fazem, tudo que eles fazem em sala de aula tem uma consequência direta na aprendizagem, eles não entendem como é o processo de aprendizagem, enfim, né? A Marilda pode falar sobre isso à vontade com vocês, porque esse é um déficit muito grande e muito importante que a gente vê no professor universitário, que eles precisariam, sim, ter uma formação para dar aula, e eles, na sua maior parte, não têm. Tá? E aí, isso acarreta em incompreensões, mal-entendidos, questões mais sociais, do tipo racismo em sala de aula, machismo, enfim, diferentes formas de segregação, professores que dão mais atenção aos alunos que têm um melhor desempenho e deixam de lado os alunos autistas, uma incompreensão, né, da importância das cotas. Então, assim, eu poderia passar o dia aqui falando sobre o problema do professor universitário, tá? Mas é um dos fatores, sim, que leva à evasão de alunos. Muito importante aí na Unicamp, que é a Evelyn Boruchovitch, que fala de estratégias de aprendizagem, a importância de trabalhar com os alunos estratégias de aprendizagem para que elas possam ser usadas na trajetória acadêmica, né? Então, como se organizar com os estudos, como organizar as leituras, e esse é um trabalho que provavelmente a Marilda faz, e que vocês podem pedir ajuda para ela, e que deveria ser curricular, né, para todos os alunos, mas que não é. Aliás, desde a educação básica deveria ser, né, porque a gente imagina que todo mundo sabe estudar, e não é bem assim. Então, quais são alguns motivos para os alunos trancarem matrícula?
Saúde mental, o que acontece com saúde mental? Esse período que vocês estão na universidade, né, a maior parte dos alunos que estão na universidade estão entre 17 e 25 anos. Esse é o período que muitas questões de saúde mental aparecem naturalmente, né? Existem vários fatores genéticos que predispõem os alunos a desenvolverem certas questões de saúde mental, do tipo esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de obsessivo-compulsivo, enfim. Tem várias questões de saúde mental, os que a gente vê mais frequentemente são ansiedade e depressão, que se agravaram na pandemia, inclusive, né? Mas que aparecem nessa idade. Então, parece que o universitário está adoecendo, mas é uma coincidência o fato de que o universitário vai começar a manifestar alguma doença ou algum transtorno que já esteja geneticamente predisposto, né? Mas não necessariamente ele vai desenvolver, né? Vai desenvolver se houver um estressor na sua vida. A pandemia foi um estressor muito grande, uma separação de pais, uma perda, um luto, um trauma sexual, perder todo um assalto, enfim. Né? Tem vários estressores pelos quais todo ser humano passa e que pode levá-lo a adoecer, ter uma patologia, né, psiquiátrica. Então, esse é um outro fator que leva alunos a evadirem ou a trancarem a matrícula, porque não conseguem dar conta, né? São acometidos. Outro fator que está muito em voga hoje em dia é o consumo de drogas também. Na vida universitária é quando os alunos são apresentados a muitas drogas, né, do tipo álcool, maconha principalmente, né, e a maconha já tem várias pesquisas mostrando que o uso intenso pode ser um detonador de uma psicose. E o álcool pode levar ao alcoolismo. Então, isso tudo pode acontecer justamente nesse período universitário, né. Na época que eu estudava na PUC, eu lembro de ter tido 2 ou 3 colegas que tiveram surto psicótico, e a gente na época não sabia de tudo que a gente sabe hoje, né, então a gente achava que era normal, né, mas hoje em dia a gente sabe que existem fatores que levam a isso, e que podem ser evitados, né, do tipo drogas, álcool, enfim, né. Medo de prova é outro exemplo. Às vezes, a educação básica com experiência com provas, ok, né, você não ficou traumatizado, nada disso, mas chega na universidade, esse medo se intensifica, porque é tudo desconhecido, né? Você não sabe como que aquele professor vai te avaliar, se você vai se dar bem, se você vai se dar mal, como que ele corrige, e aí pode se transformar num nervoso maior, daqui a pouco pode ser um nervoso incapacitante, então é uma coisa a ser trabalhada também pelos professores, pela coordenação, pela universidade como um todo. Autoeficácia acadêmica, os alunos entram com uma baixa autoeficácia acadêmica, os alunos que entram, desculpa, com uma baixa autoeficácia acadêmica, vão ter maior propensão à evasão. O que quer dizer autoeficácia acadêmica? É o quanto eu acho que eu sou bom, né? Então, eu acho que sou bom de fazer prova, eu acho que eu sei estudar bem, eu acho que eu consigo fazer bons trabalhos, então, quanto eu tenho de confiança na minha capacidade de ter um bom desempenho. Os que vêm com uma baixa confiança, né, um baixo senso de autoeficácia, vão ter maior probabilidade de evadir. Estudantes que são saudáveis permanecem, né, aqueles que não enfrentam psicológicas, que não enfrentam questões acadêmicas, são aqueles que estão bem adaptados e permanecem. Dificuldades financeiras é um outro fator muito importante para a evasão. Às vezes, a rotina que você tinha na educação básica
envolvia um certo gasto, e quando você vai para a universidade, você tem que pagar mais passagem, de repente, você tem que almoçar na universidade, então começam a aparecer demandas financeiras, ou mesmo coisas da vida, né? O pai perdeu o emprego, e aí eu vou ter que trabalhar para ajudar com a família, então isso também leva à evasão, tá? Mas raramente dificuldade financeira é o único motivo para evasão, geralmente vem com alguma outra insatisfação, ou alguma outra dificuldade que a pessoa está tendo. Existe, com as cotas, né, e ProUni, né, existe um contraste, né, crescente de condições financeiras entre alunos. Então, os alunos convivem com alunos muito ricos, ou alunos muito pobres, ou alunos de classe média, e isso cria uma comparação que também pode ser deletéria, que também pode prejudicar a adaptação do aluno, né? A gente vê isso lá na PUC. A gente tem ProUni e a gente tem bolsa que a PUC dá para alunos com situação financeira mais difícil. Só que tem cursos que dão mais bolsas e cursos que dão menos bolsas. Então, por exemplo, o curso de pedagogia, serviço social, sociais, são cursos que têm muitos alunos bolsistas. Mas tem cursos como direito, design, arquitetura, que tem bem menos. Então, esses alunos que estão nesses cursos, que são menos de 20% dos alunos, eles lidam com questões financeiras muito mais não é com questões financeiras, com contraste financeiro, né, com essa comparação muito mais gritantes do que os alunos que estão em cursos em que 80% deles têm algum tipo de bolsa, ou que a maioria deles está na mesma situação financeira. Então, a gente já teve relatos na PUC, por exemplo, de alunos falarem que, assim, eles são bolsistas, né, eles são pessoas que vêm de uma classe social mais baixa, e eles são obrigados, né, entre aspas, pelos professores a comprar materiais importados, né, tipo em design, né, ou em arquitetura. Tem que comprar a prancheta que é importada, tem que comprar o compasso, tem que comprar o grafite, enfim, né, tem uma exigência, uma expectativa do professor de que todos eles são ricos e de que todos eles vão conseguir comprar esses materiais. E aí a pessoa passa o quê? Por constrangimento, né? A gente tem relatos, vários relatos de constrangimento de alunos por ter pelos professores assumirem, né, que eles são todos iguais em termos de condições financeiras. Outra questão é saúde física, que eu não vou adentrar muito, porque saúde física é saúde física, então não tem jeito, né? Então a pessoa desenvolve alguma doença que precisa de um tratamento mais longo e acaba saindo da universidade por causa disso. E aí vamos falar um pouquinho sobre as redes de apoio. Quem tem alguma pergunta até agora, que eu estou falando sem parar? Por enquanto, Zena, não temos nenhuma pergunta, tá? Estamos acompanhando aqui a sua fala. Tá, já. Tudo Se alguém bem. quiser fazer uma pergunta, é só falar com a Marilda, porque eu não consigo ver vocês enquanto eu estou apresentando. Tá ótimo. Então, as 3 redes de apoio que eu vou falar são os amigos, a família e a instituição. Né? Eu já pincelei um pouco, mas agora eu vou falar com mais detalhes. Quando o aluno sai da educação básica para a universidade, ele deixa para trás, né, muitas amizades que ele tinha, né? E amizades assim, claro, todo mundo leva amizades para a vida, né? Amizades do ensino médio, do ensino fundamental para a vida. Mas aquela convivência diária, combinar de sair para o cinema, sei lá, acaba perdendo lugar na vida da pessoa e lugar para novas amizades, né? E aí, as pesquisas mostram que os alunos que conseguem criar um círculo de amizades nesse novo ambiente, né, na universidade, são pessoas que vão ter menor chance de evasão.
Então, isso é outra coisa que a universidade pode ajudar a construir, né? Criando o trote, por exemplo. Né? O trote, se não for uma coisa abusiva, se for uma coisa legal, é uma ótima oportunidade para os calouros conhecerem os veteranos, ou para os calouros se conhecerem entre si, enfim, né? Para conviver num contexto que não seja só sala de aula. E para começar a construir esse ciclo de amizades. Então, essa é uma questão, né? Esse é um dos temas mais citados por alunos em uma pesquisa de recém-egresso, assim, a preocupação deles com formar novas amizades, e todas as pesquisas apontam para a importância disso para poder permanecer na universidade. Aqui eu trouxe... esse slide está no lugar errado, gente, me desculpa, mas eu volto com esse slide depois. A família, né? A família também é muito importante. Primeiro, por questões socioeconômicas, né? Então, se a família tem questões financeiras graves, ela não vai conseguir dar apoio para o aluno, ela vai querer que o aluno trabalhe, que ajude em casa, etc. Os estudantes que são de primeira geração, ou seja, na família ninguém nunca fez um curso superior, né? Essa pessoa é a primeira a fazer um curso superior. Geralmente são pessoas que têm desempenho um pouco pior, mas que quando se envolvem nas atividades universitárias, aumentam as chances de permanência na universidade. Já os que não são de primeira geração, já tendem a se envolver mais e têm maiores chances de seguir dentro da universidade. E o apoio da família vem também muito no sentido de confiar na escolha, né, que o aluno fez, que o seu filho fez, né, em termos de curso. Isso é uma coisa que a gente vê muito, aquele exemplo que eu citei da menina que faz arquitetura porque os pais querem, ela detesta, ela não quer fazer, ela quer fazer outro curso, mas ela não deixa de fazer arquitetura por causa da família. Ou a família que tem um escritório de advocacia e quer que o aluno faça direito para poder herdar o escritório de advocacia, ou enfim, a família entra como um fator de pressão, né? E como um fator de pressão pode levar a uma insatisfação, pode levar a uma frustração e a futura evasão do aluno. Contraste isso, né, com uma família que apoia a decisão, né, o que você escolher como curso, é você que vai ver se é aquilo que você quer mesmo, se você quiser sair eu te apoio, se você quiser ficar eu te apoio, enfim. Esse tipo de apoio é o ideal, né, para que o estudante permaneça, né, apoiar, acolher as dúvidas, né, você falou que queria medicina, agora vai querer fazer história, o que é isso, né? Medicina vai te dar futuro, história não vai te dar nada, tem que ficar em medicina. Isso não é uma atitude de apoio e de acolhimento, né? Isso é uma atitude de conflito. A instituição, que é o que a gente pode controlar no sentido de nós, né, professores e orientadores educacionais, etc., é pensar como que a instituição pode melhor acolher esse aluno para que ele fique, né, para que ele não queira ir embora. E aí entra os professores, que eu já discuti bastante, né, a importância deles saberem e terem empatia com relação aos alunos, né, acolherem, respeitarem a diversidade dos alunos, respeitarem as dúvidas dos alunos, respeitarem a inabilidade, né, dos alunos em fazer certas coisas, ensiná-los a fazer certas coisas, ensiná-los a organizarem um seminário, né? Então o professor fala, olha, a avaliação do meio do semestre vai ser um seminário. Eles nunca fizeram seminário na educação básica. O que é um seminário? Ou então fazer resenha do livro. Eu não sei fazer resenha, eu nunca fiz uma resenha. E aí, o aluno fica perdido se o professor não tem essa generosidade, né? A instituição também pode fazer uma diferença no senso de pertencimento do aluno. Então, eu citei o exemplo dos trotes.
mas tem várias outras atividades, né, que a Marilda deve fazer na Unicamp, e que a gente tenta fazer lá na NOAP, que são atividades de acolhimento, né? Então apresentar a universidade para os alunos, explicar como funcionam os processos internos, explicar quais são as expectativas que a universidade tem em relação aos alunos, ajudá-los a ter esse senso de pertencimento, fazer atividades que façam eles conhecerem melhor a universidade, etc. A assistência educacional que provê, né, que a Marilda faz e que eu faço lá. O currículo do curso, explicar o currículo do curso para os alunos é importantíssimo. O exemplo que eu mais cito é o de engenharia, né? A pessoa quer construir prédio, vai fazer engenharia e descobre que tem que ficar estudando matemática. Então, se o coordenador do curso ou os professores explicarem para esses alunos, olha, vocês precisam dessa base primeiro, mas quando chegar no segundo ano, vocês já vão conseguir ter mais contato. Ou, né, que hoje em dia, eu não sei se tem algum aluno de engenharia aqui, mas os cursos de engenharia no Brasil estão tendo que alterar seu currículo. Está tendo uma grande reforma curricular, justamente pensando nessa maior integração e nesse maior contato com a carreira que eles estão escolhendo, e não ficar 2 anos só estudando cálculo, sem entender para que serve tudo aquilo, né? Serviços de apoio, outros, né, que não só orientação educacional, mas tem várias universidades que têm apoio psiquiátrico em algumas, orientação de carreira, enfim, né, várias universidades têm serviços de apoio para ajudar o aluno nessa trajetória. E, como eu já falei, né, focar na recepção aos calouros. A instituição realmente precisa pensar isso com carinho, para que esse acolhimento seja o mais positivo possível. E as pesquisas também apontam que, como os professores não têm formação para didática ou para dar aula no ensino superior, eles precisam melhorar suas metodologias e atualizar suas metodologias, pensando em pedagogias específicas para o ensino universitário, né? Existem hoje, está na moda, né, metodologias ativas, que nada mais é que pensar de uma perspectiva mais construtivista, assim, como que eu posso ajudar meu aluno a construir esse conhecimento no lugar de eu simplesmente passar o conhecimento para ele, né? Muitos professores, por exemplo, que dão aulas expositivas, não sei se vocês têm professores assim, dão aula expositiva, ficam falando, e o aluno tem que prestar atenção, e isso está cada dia mais difícil para os alunos, porque as novas gerações são gerações que têm o mundo em suas mãos, né? No celular, você dá um Google, você aprende o que você quiser sobre o que você quiser. Então, esse conhecimento que o professor tem já não é tão valioso assim, não é tão único assim. Tudo que ele está falando, eu consigo achar em algum lugar. Então, o que ele precisa fazer comigo é uma coisa muito mais criativa, mais reflexiva, mais construtiva, né? Então, ele me ajudar a ter pensamento crítico a respeito desse conhecimento, ele me ajudar a buscar esse conhecimento também. Então, essa é uma tendência hoje em dia de repensar a pedagogia universitária, repensar se a gente não está muito ultrapassado nas nossas metodologias de ensino, né, se a gente não precisa atualizar mais. E aí tem várias técnicas, né, sala de aula invertida, enfim, outras que tentam ocupar esse lugar das aulas meramente expositivas. Estou falando de didática, tem, por exemplo, o Problem-Based Learning, que é muito usado em administração, em engenharia pode ser usado também, em ciências sociais, história, em direito também, que é a ideia de você trazer situações-problema para o aluno resolver. Então, o aluno que vai correr atrás do conhecimento para poder trazer uma resposta para uma situação-problema. É uma forma de desafiar o aluno, é uma forma de instigar e é uma forma de ele ser protagonista
do seu aprendizado, né? Tem a avaliação formativa, que é uma avaliação que busca a cada feedback, né, a cada retorno que o professor dá para o aluno, ele entender que ele está aprendendo ou não, o que ele precisa fazer para aprender. Avaliação pelos pares. Então, essas são tendências mais atuais de didática em sala de aula, para poder conversar com esse aluno, que é o aluno do século XXI, não é o aluno do século XIX. Né? Muito mais trabalho em grupo. Por que trabalho em grupo? Porque é mais dialógico, eles constroem conhecimento juntos, eles fazem essa conexão social, né, com seus pares. A importância da parte prática da profissão também está sendo muito salientada hoje em dia, né, a importância de juntar teoria com prática e não dar teoria para depois da prática. Levar o desenvolvimento de conceitos a sério, respeitar a dificuldade que existe em aprender certos conceitos. Então, a gente vê isso muito em filosofia, que o professor fala, né, aqui, e os alunos estão aqui, e ele não conversa com esses alunos, ele acha que os alunos que vão se virar para entender esses conceitos abstratos. Mesma coisa na engenharia, em outros cursos também. Aí tem os fatores pessoais, né, que eu já falei da saúde mental, mas existem outras questões também. Homens, por exemplo, tendem a evadir mais do que mulheres. Mulheres geralmente têm melhores estratégias de aprendizagem. Contextos específicos têm maior relevância que raça e etnia. Então, não existem pesquisas mostrando que alguma raça, alguma etnia evade mais. Na verdade, são contextos. Quando o curso não foi a primeira opção da pessoa, ela tende mais a evadir. Então, eu coloquei primeira opção medicina, segunda opção biologia. Aí eu consegui passar em biologia, tem grandes chances de eu não ficar nesse curso, porque não foi minha primeira opção. Mas se foi minha primeira opção, eu tenho maior chance de ficar. Baixo desempenho no ingresso. Então, os alunos que vêm com um desempenho fraco do vestibular ou do Enem são alunos com maior probabilidade de evadir no futuro também. Idade não faz diferença no sentido de evasão, mas quando a gente compara alunos mais maduros, né, ingressantes, com alunos menos maduros no sentido de idade, aí faz diferença sim. Conhecimento prévio sobre a área ajuda o aluno a permanecer, ou seja, quanto mais eles sabem sobre aquela área em que eles ingressaram, seja medicina, biologia, matemática, física, maior a chance deles ficarem. Alunos que têm estratégias de aprendizagem vão ficar, alunos que não se isolam, alunos que não têm baixa autoestima, distúrbio do sono também é uma questão muito grande, em cursos de exatas, por exemplo, que existe uma demanda muito grande de provas, os alunos acabam se viciando em anfetaminas, acham que conseguem ser super-heróis e estudar a noite toda, e no dia seguinte fazer prova, e na noite seguinte estudar a noite toda, porque no outro dia também tem prova. Então, isso também mostra o distanciamento dos professores para os alunos, né? Os professores exigem, e não pensam que para esses alunos conseguirem alcançar essa exigência, eles precisam se violentar, né? Então, eles apelam para as anfetaminas, Red Bull, noites mal dormidas, para conseguir dar conta do nível de exigência que existe. Então, se houvesse um diálogo maior e um acolhimento maior, os professores entenderiam que não dá para ter prova todo dia, né, que precisa dar tempo ao tempo, enfim, né, diferentes questões que podem ser levadas em conta. Existe uma tendência de alunos de primeiro ano superestimarem a sua capacidade e seu conhecimento. Então, eles acham que eles têm melhores condições de cursar a universidade do que eles realmente têm. Existe uma diferença entre os incertos que ficam e os que saem, que os fatores motivacionais, assim, quem está mais motivado para aquele curso tem maior chance de ficar.
As estratégias de aprendizagem, tem pesquisa mostrando que não adianta, por exemplo, o NOAP, né, na PUC, ou o EASE na Unicamp, ensinar estratégia de aprendizagem, que a melhor forma de aprender é todos os professores ensinarem. Então, quando o professor passa um seminário, ele já ensinar, ou quando ele pede para fazer provas dias seguidos, ele ensina como que você vai se organizar para fazer essas provas. Então, quando está incorporado ao currículo, é mais eficaz do que quando é separado, e tem maior adesão também. Autoconfiança está relacionado com maior autonomia na aprendizagem, então pessoas que têm maior autoestima, maior confiança no que sabe. Mulheres geralmente têm menor confiança, mas percebem a maior necessidade de ter autonomia, né, que é uma coisa que contrasta com os homens. E por último, eu queria falar da importância do serviço de apoio. Né? Então, não tem muitos estudos relatando a eficácia, né, do serviço de apoio, o impacto que o serviço de apoio tem na permanência dos estudantes. Inclusive, é uma das coisas que eu estou fazendo agora, para tentar entender isso. Os alunos que mais se beneficiariam do suporte não são necessariamente aqueles alunos que procuram suporte, porque para um aluno procurar o suporte no serviço de apoio da universidade, ele precisa primeiro reconhecer a necessidade, né? Primeiro precisa olhar para si mesmo e falar, não, eu acho que eu preciso de ajuda. E muitas vezes isso não está relacionado ao tanto que a pessoa precisa de ajuda. Muitas pessoas que precisam de ajuda não procuram, porque não tem essa consciência, e muitas pessoas que às vezes nem precisam de ajuda procuram. Um exemplo disso, que eu tenho lá no NOAP, a gente oferece oficinas de escrita, né, para alunos. E nessas oficinas, assim, são escrita acadêmica, né, são oficina de pontuação, de uso da crase, de inferência, enfim, diferentes aspectos da escrita. E a gente vê que quem vem fazer as oficinas são pessoas que já escrevem muito bem, mas escrevem muito bem justamente porque se preocupam, né? Então vira um negócio retroalimentado, né? Eu me preocupo com escrita, então eu quero aprender mais sobre escrita, e eu escrevo bem porque eu me preocupo com a escrita, mas sou eu que vou procurar ajuda. E pessoas que escrevem super mal não estão procurando essas oficinas porque eles não têm essa consciência da necessidade de melhorar a sua escrita. Então, esse é um problema que os serviços de apoio enfrentam, né? Eles não podem sair catando as pessoas na universidade para dar ajuda, eles têm que esperar. E, eu não sei a Marilda, mas lá na PUC a gente conta muito com os professores, com o apoio dos professores, deles indicarem os alunos para a gente, né? Deles encaminharem os alunos para a gente, porque eles percebem que o aluno está tendo uma dificuldade, o aluno não percebe. Não sei se ficou claro. Quais são as questões principais que a gente vê, né, que os estudos mostram também, que os alunos têm e que os serviços de apoio podem ajudar? Organização e manejo do tempo, né, então, como que eu vou organizar minha semana para dar conta de tudo que eu preciso estudar, das 7 matérias que eu estou fazendo, das 6 matérias que eu estou fazendo. Envolver-se na vida universitária, se sentir incluído no grupo, conhecer os professores e ter bons hábitos de estudo. Então, nós devemos cuidar em olhar mais para os atributos positivos dos estudantes, ao invés de focar nos seus déficits. Isso tanto o serviço de apoio, como os professores. Então, focar em construir em cima do que o aluno já traz, no lugar de ficar tapando o buraco percebido, né? Isso é uma coisa que a gente fala em formação de professor para educação básica também. Então, em resumo, né, os serviços de apoio são muito importantes para a integração do aluno, no sentido tanto de fazer uma mediação com os professores, como de planejar atividades para os alunos. A importância do estabelecimento de relacionamentos interpessoais dos alunos, para poderem ficar na universidade, um acompanhamento efetivo das expectativas que os alunos trazem, né, para o curso. Então, perguntar mesmo, né, para os alunos, o que vocês esperam do curso? Tudo bem, isso a gente tem, isso a gente não tem, isso vai ter mais para frente, isso vai ter agora. Mais integrativas e mais interativas,
repensar a escolha do curso, se tornar uma coisa que faz parte da vida universitária do aluno, né, que não é uma crise, né, oferecer esse serviço como uma coisa normal, um acolhimento adequado pelos professores e acompanhar o aluno na organização do tempo e dos estudos para que E é isso, gente. Aqui está o QR Code do nosso Instagram. Vocês podem apontar a câmera e entrar lá e ver. A gente traz dicas de estudo, a gente anuncia eventos, né? Claro, as oficinas todas são exclusivamente para alunos da PUC, mas a gente sempre traz dicas e outras coisas no Instagram. Se vocês puderem seguir a gente lá, agradeço. E qualquer dúvida, esse é meu e-mail. E queria agradecer muito o convite, Marilda, me sinto muito honrada. Muito bom, professora Zena. Nós que agradecemos aí a exposição tão detalhada, tão esclarecedora sobre as questões relacionadas à vida acadêmica, né, em especial para quem está chegando na universidade. Acho que isso ajuda, né, a dar uma luz para as pessoas tentarem identificar, nossa, será que eu estou passando por isso? Né? Será que eu estou sentindo algo parecido? O que pode estar desencadeando um mal-estar, uma sensação aí de desconforto? Né? Acho que uma das nossas atuações, um dos nossos objetivos aqui em relação à orientação educacional é justamente esse, né? A partir de informações qualificadas, com segurança, o aluno possa buscar apoios mais especializados aí na sua vida acadêmica. Né? Enquanto a professora estava falando, fui colocando aqui no chat alguns links, né, alguns pontos de apoio, inclusive para os alunos poderem referenciar. Né? Então, por exemplo, existe o programa de mentoria que já existia na universidade de um modo mais informal, né, produzido aí, organizado mais pelos alunos, e mais recentemente a orientação educacional do SAI abraçou, né, essa frente também de atuação. Então eu coloquei aqui no chat para vocês o link que nós temos de materiais, de dados mais específicos sobre o programa de mentoria, né? No período remoto, né, no período da pandemia, ele aconteceu nesse formato mesmo. A gente continua a cada ano tentando aprimorar, aperfeiçoar, justamente com esse propósito, né, de que os alunos tenham, de um modo mais pensado, mais estruturado, esse apoio dos colegas. Né? Então, como que funciona? São veteranos que se candidatam para serem mentores dos seus cursos e poderem fazer essa recepção dos alunos ingressantes. É um trabalho voluntário, é um trabalho que não é obrigatório, das duas partes, né? Tanto dos alunos ingressantes quanto dos alunos mentores, que são supervisionados por professores tutores, mas acaba sendo um ponto de apoio e uma oportunidade importante justamente para fazer esses esclarecimentos. Dúvidas, né? Muito aparentemente simples, mas que podem ser grandes para quem está chegando na universidade. Funcionamento do curso, matrícula, organização das disciplinas, o próprio espaço físico, né, onde é minha sala, né, coisas que acabam trazendo aí uma certa ansiedade para quem está fazendo essa transição, para quem chegou lá do ensino médio, onde as coisas eram mais estruturadas, onde já se conhecia todo o espaço, e chega aqui nesse espaço maior que é a universidade. Eu até gostaria de consultar aqui o pessoal que está nos assistindo, se tem algum ingressante, se tem algum veterano, até para a gente ter uma ideia do nosso público. Eu vi que a Evelyn e o Samuel já escreveram aqui, agradecendo. Pessoal, então, enquanto a gente está falando, vocês puderem ir colocando. Ó, tem o Vitor aqui, que é ingressante, o Pedro. Se são ingressantes, de que curso são? Porque nós, além do campus de Campinas, nós temos também Limeira, nós temos também o campus de Piracicaba, e o remoto tem essa facilidade, né, de poder todo mundo, independente do local, poder acessar. Outro ponto aqui, outro link que eu disponibilizei foi o link da própria orientação educacional, onde nós temos as palestras
os webinários gravados, temos 2020, 2021, 2022 também. E indiquei também aqui o link do SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico, Psiquiátrico, que também é um braço aí do SAI. De repente alguém não está se sentindo muito bem, precisa de uma ajuda mais especializada para além das questões de carreira, para além das questões relacionadas à organização dos estudos, o SAP oferece esse apoio para a saúde mental. Então fica também aí essa referência para quem está chegando. Olha, o pessoal da licenciatura, a Larissa, ingressante da biologia, o Samuel também biologia, o Pedro, licenciatura em física, o Silvio, da geografia 021. E 2022 é um ano bastante desafiador, né, professora? Porque nós temos, então, os ingressantes 2022, os ingressantes, entre aspas, 2021, né? Na verdade, eles chegaram em 2021, mas não chegaram. Chegaram no remoto já, né? Chegaram no remoto. E 2020, que teve aquela semana, a única semana, e depois já foram para o remoto. Então, é um ano bastante desafiador para os serviços, né, de modo geral, para os alunos, para o corpo docente. Eu queria perguntar, Marilda, se você me permite, para esses que estão aqui, são ingressantes, né? O que vocês acharam, assim, fez sentido? Se vocês puderem abrir o microfone e falar. Fez sentido as coisas que foram ditas, ou tem alguma dúvida? Eu vi que eu toquei nos cursos de algumas pessoas aqui, né? Biologia, matemática, física. Vocês devem estar fazendo ciclo básico. Deu uma travadinha aqui na hora, seria para os ingressantes ou para os não ingressantes? Tanto faz. Certo. Bom, para mim fez bastante sentido, tinha bastante coisa que eu nunca tinha parado para pensar, acho que a maioria das coisas, né? E realmente deu para ligar bastante os pontos e perceber que realmente não é um negócio bem maior do que parece, mesmo já parecendo bem grande, né? Achei bem legal. Ai, que bom. Você está fazendo ciclo básico? Como é que é no matemática? Na verdade, tô no ciclo básico 1 e 2, basicamente, nesse semestre, né? Mas você está fazendo matemática, então para você é um deleite, né? Fazer aula de Sim, com certeza. cálculo. Muito bem, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma sugestão? A gente também está bem aberto aí para sugestões. O Victor comentou aqui, acredito que não tenha muitas dúvidas, mas gostaria de agradecer e parabenizar pela apresentação e pelo serviço. Muito bom. Que bom, Victor, a gente que agradece aqui. Acho que o fato de vocês estarem aqui já é um passo, um reconhecimento, né, da busca de ajuda, né, da busca de apoio. É uma das perguntas que a professora foi fazendo, né, durante a apresentação, é como que os alunos chegavam. Aqui a gente recebe de diversas fontes, né, desde os alunos que buscam por questões espontâneas, né, ficou sabendo do serviço, entendeu um pouquinho que poderia ser útil e nos procuram aí espontaneamente. Né? Outros chegam porque o colega veio, né, ficou sabendo, participou de uma oficina, né, ou participou de uma disciplina que é bem conhecida que a gente oferece aqui, que é a M064, Oficinas de Autorregulação da Aprendizagem, e aí eles também chegam por esse boca a boca. E temos os encaminhamentos de professores, funcionários, né, e os próprios colegas aqui da equipe multidisciplinar, que nós temos assistentes sociais, psicólogas e outros profissionais. Então, tem funcionado nesse formato. Muito bem, pessoal. Então, olha, a gente vai
dizer para vocês que a participação aqui no webinário, ele convalida aí um certificado, vocês poderão acessar esse certificado daqui uma semana, a gente pede um tempinho aí para poder processar as informações. Muitos desses certificados acabam ajudando aí em algumas disciplinas como atividades complementares, então fica aí a dica também para vocês. Nós colocaremos aqui um link para vocês nos ajudarem na organização das próximas atividades, que é sempre bem-vinda aí as sugestões, aos comentários de vocês. Ó, a Franciele, nossa estagiária, já disponibilizou aqui o link, e eu agradeço muito e reforço aí a participação de vocês. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente vai caminhando aqui para a finalização. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Zena, Eu que agradeço. por apresentar aí o trabalho dela, as pesquisas que são realizadas. Acho que isso é bastante importante para a gente continuar cada vez mais aprimorando aqui as nossas iniciativas. O Hugo também agradecendo aqui pela palestra, professora. Obrigada. Pessoal, então, eu desejo uma boa semana, uma semana mais curta aí. Nós temos, essa semana vai até na quarta-feira, né? Então tem um tempinho aí de descanso, merecido, né? Já pensando que o semestre está avançando. Desejo boa semana, bom descanso aí para vocês. E os vejo nas nossas próximas atividades, ok? Professor, então, estamos à disposição e mais uma vez, muito obrigada aí pela Eu que agradeço. Muito obrigada e prazer em ver todos. Bom ano para vocês. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchauzinho para vocês.